Oi, meus amores, e aí, tudo bem? Preparados para mais uma aula? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre art knife. O que será isso, né? Que tipo de arte é essa? Então vamos aprender. Então, pessoal, art knife é aquele termo que designa artistas autodidatas que desenvolveram uma linguagem pessoal e original de expressão. E começou a ganhar fama, chamar a atenção da crítica, devido ela ter ganhado novos apreciadores. Geralmente, a art knife é descrita como espontânea, informal, poética, particular e criativa. E geralmente ela mantém algum contato com fontes eruditas folclóricas. Suas características gerais são incontroláveis em vários estilos históricos. Art knife, ela é um conceito da crítica e história da arte desenvolvida a partir do reconhecimento da obra de Henri Roussel, um pintor autodidata que expôs suas pinturas no Salão dos Independentes em Paris, em 1886. Suas pinturas despertaram a ironia de críticos acadêmicos que o chamaram de knife. Em francês é ingênuo ou inocente. Mas foram valorizados por figuras de vanguarda como o poeta Guilherme Apolinário, o dramaturgo Alfred Jarry e os pintores Robert Delaunay, Poussinat, Picasso, Matisse, Bulgari e Kandinsky. Eles não guardavam nenhuma das convenções de arte acadêmica, a corrente dominante contra a qual os independentes lutavam. A aceitação dessa forte arte cresceu constantemente ao longo do século XX. Foi mesmo uma influência muito importante para algumas correntes de vanguarda e nas últimas décadas vem ganhando um público mais amplo de especialistas e de leigos. As principais características são: o conceito até hoje é consagrado na crítica de arte, mas sua definição ainda é imprecisa e sua aplicação não é muito consistente. Então, geralmente são citadas como critérios principais de identificação, que é o desconhecimento ou recusa das regras acadêmicas ou clássica de composição e técnica. Outra característica: originalidade e espontaneidade do artista knife. Não tem linguagem plástica que é só sua, mas ela é inconfundível. É diferente do artista folclórico ou tradicional, como os indígenas e certas formas de artes popular. Ele não repete padrões fixos herdados dos ancestrais ou da coletividade. Outra característica é o profissionalismo. O artista knife não pinta apenas ocasionalmente, mas tem a pintura como uma atividade principal em sua vida, mesmo que não seja a sua única fonte de renda. Outra característica: caráter narrativo e figurativo. Sua obra conta com história, retrata uma cena, uma paisagem, o interior, um personagem, uma memória, um fato do cotidiano, um evento histórico. Mesmo naquelas obras que são fantasiosas, oníricas, é possível perceber uma linha de expressão narrativa. Por exemplo, preferência por cores vivas, tendência ao ornamental. A art knife muitas vezes é estudada no campo da psicologia. Encontra-se semelhanças entre suas representações com
variados arquetipos simbólicos encontrados em antigas tradições. Ela se associa à arte infantil pela característica espontaneidade e liberdade criativa, mas se distingue dela por não ser o resultado de um estágio específico. Foi de maturação cognitiva e motora. Geralmente não tem modelos formais, mas é evidente a influência de alguns traços de escolas dominantes da arte erudita na obra de muitos deles. A arte Knife, ela tem muitas características em comum com a arte rupestre da pré-história e com a arte popular em geral, que sempre tem sido uma rica fonte de inspiração para a arte chamada erudita. Por muitos séculos, os limites entre a arte do povo e a arte pelos os príncipes foram barrados, e a diferença estava na sutileza, na técnica e no estilo das formas e linguagem visual. Por muito tempo foi a mesma, embora a materialização variasse conforme a habilidade técnica. Há muito da arte Knife nas figuras fortemente estilizadas das iluminúrias românticas, ou nas carrancas retorcidas nas catedrais góticas, que eram a mais refinada arte da sua época, e em muito da arte que não segue os princípios do classicismo. Então, o Museu Internacional de Arte Knife é um projeto do joalheiro e desenhista de joias francês Lucien Finkelstein e começou a funcionar em janeiro de 1995. No Cosme Velho, zona sul do Rio de Janeiro, numa casa que já era tombada, que serviu de ateliê para o pintor Eliseu Visconde lá bem atrás. Seu acervo de quase 10 mil quadros de artistas de cerca de 130 países o torna o maior do mundo. O museu recebe em média 2.000 visitantes por mês. No verão, quase metade do público é composta por turistas estrangeiros e no restante do ano, o forte é a visita de grupos escolares. Lucien chegou no Rio de Janeiro em 1948. Ele tinha apenas 16 anos e veio a passeio visitar parentes. Gostou do nosso Brasil, resolveu ficar e comprou seu primeiro quadro Knife, uma pintura de Heitor dos Prazeres chamada Sambistas. Dali para frente, ele se tornou um grande colecionador de pinturas. Alguns artistas dessa modalidade nós temos Emílio de Souza, que é considerado o primeiro pintor primitivista do Brasil. Além de pintor, ele era poeta, cientista, folclorista, músico, professor e teatrólogo. Nascido em Itanhaém, interior litoral de São Paulo, ao observar Benedito Calixto, pintor, ficou encantado pela arte. Em maio de 1888, aos 21 anos, ele vai se tornar aluno-aprendiz do seu grande mestre, Benedito Calixto. E em 1893, ele pinta um quadro na Praça da Matriz de Peruíbe. Então, ele ficou conhecido entre as décadas de 30 e 40, marcando sua importância na arte brasileira, e faleceu em Santos aos 82 anos de idade. Aí o próximo é Antônio Ponteiro, conhecido basicamente só como Antônio Ponteiro. Nasceu em Portugal, mudou-se para o Brasil e em 1926 se estabeleceu em Goiânia. Iniciou como ceramista e peças utilitárias. Depois ele passou a produzir trabalhos artísticos de grande dimensão em cerâmica. E em 1972 ele vai iniciar sua trajetória como pintor. Suas obras têm como tema cirandas, carnaval, futebol e etc. O colorido intenso e o detalhamento das figuras são as características mais marcantes. Aí nós temos outros artistas da arte Knife, que isso aqui vai ficar para a nossa segunda aula,
que são Vilma Santos, Vilma Ramos, Heitor dos Prazeres, Mestre Vitalino e Djanira da Mota e Silva. Então esse aqui vai ser o assunto da nossa próxima aula, a segunda parte dessa modalidade artística chamada Art Knife. Então, pessoal, nossa aula é basicamente isso, Art Knife, né, que é um tipo de arte que ela é baseada para as questões dos artistas que são autodidatas. Então é isso, até a próxima, se Deus permitir.